Oi, turma. Sou a professora Camila, da disciplina de Informática. E na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as partes básicas do computador. Mas o que seria, né, um computador? O computador é um dispositivo, um conjunto de dispositivos eletrônicos capaz de realizar diversas tarefas, como, por exemplo, jogar, postar fotos, ver vídeos, entre outras coisas. Basicamente, ele precisa de alguma forma para entrar dados, ele processa esses dados, transformando em informação. Vamos dizer que meu problema seja construir uma aula, um slide para vocês. Então, no meu computador eu já tenho um programa instalado chamado PowerPoint, ok? Sendo que o programa sozinho não vai fazer nada, né? Se eu não der alguma instrução. Então, eu venho e faço a entrada de dados, certo? E eu utilizo o teclado, ok? Então, essa é uma forma de eu entrar dados no meu computador. O computador vai fazendo o processamento desses dados através do aplicativo que eu escolher e no final eu terei minha apresentação. Eu posso vê-la através de um monitor, através de um data show, ou eu posso salvar e enviar para os meus alunos, ok? Um computador, para funcionar corretamente, ele tem basicamente dois tipos de componentes, que são seus hardwares e seus softwares. Hardware é toda a parte física do computador e software é a parte lógica, os programas. Então, se eu pegar um computador e desmontá-lo todo, tudo isso aqui é hardware. Tudo. Tudo que eu desmontar de um computador de mesa, de um notebook, de um tablet, de um celular, tudo que eu pegar, tudo são hardwares. Nós iremos ver mais à frente em cada parte. Os hardwares podem ser divididos em periféricos, CPU e unidade de memória. Dos periféricos, nós temos periféricos de entrada, de saída e alguns periféricos que tanto têm função de entrada como de saída. Mas e o que seria um periférico? Periféricos para o computador são hardwares que fazem a comunicação entre o mundo externo e o computador. É alguma forma de eu fazer com que entre dados no computador e alguma forma que eu obtenha essas informações, ok? Então, tudo isso que eu consigo transmitir alguma coisa para o computador são periféricos, tá? Nós vamos ter os periféricos de entrada, os de saída e, como eu disse, aqueles que servem tanto como entrada e saída. Os dispositivos de entrada permitem que o usuário envie informações para o computador. Os de saída permitem que permitem enviar informações do computador para o exterior. O nosso pendrive, né, é um exemplo de um periférico que tanto eu posso usá-lo para armazenar coisas no computador, como para salvar coisas do computador no pendrive. Então, ele é tanto de entrada como de saída. Bom, aqui tem alguns exemplos de periféricos de entrada e de saída. O teclado, o mouse, o microfone, o webcam são hardwares periféricos que enviam dados para o computador. Já o monitor, datashow, impressoras, caixa de som, são todos componentes que recebem dados do computador e o exibem para o mundo externo. Bom, como nós já vimos, né, todo computador eu preciso de alguma forma de entrar dados, alguma forma para sair informação. Sendo que eu também preciso armazenar informação. Então, além dos meus hardwares periféricos de entrada e de saída, eu também preciso dos meus dispositivos de armazenamento, ok? Vamos falar um pouco sobre os nossos
periféricos de entrada. Alguns exemplos aqui de periféricos de entrada, nossos hardwares de entrada. O teclado é o nosso periférico de entrada mais famoso. Ele, assim que houve o surgimento dos primeiros computadores, já havia algum tipo de teclado. Inicialmente os computadores não tinham interface gráfica, tá? Então inicialmente não tinha necessidade do uso de um mouse. E o teclado, assim como o computador, foi evoluindo. Temos diversos tipos de teclado. No mercado temos vários tipos de teclado. Bom, essa é nossas teclas de função. Nosso teclado numérico. Preste atenção, principalmente quando a gente está no laboratório do IF, quando eu ligo o computador, normalmente essa luzinha aqui está apagada. Quer dizer que esse teclado aqui não está funcionando. Para acender essa luzinha, é só clicar aqui, que é o Num Lock. Num, né, de número, Lock. Assim eu ativo esse tecladozinho e consigo digitar minha matrícula, enfim, para acessar os computadores do IF. Um outro teclado. E por que nosso teclado não é a ordem alfabética, né? Porque ele segue esse padrão. Porque tem essa sequência. Bom, o teclado, ele na verdade veio da máquina de digitar. Então já existia essa sequência na máquina de digitar. E por que a máquina de digitar não seguiu a ordem alfabética? A máquina de digitar teve essa distribuição para tentar fazer com que na hora que a pessoa estivesse digitando, datilografando alguma coisa, não evitasse, diminuísse a quantidade de vezes que as teclas ficavam enroscadas, que elas prendiam uma nas outras. Então foi feita essa distribuição pensando muito no inglês, né, na língua inglesa. E ficou um padrão, né? Muita gente fazia cursos de datilografia, aprenderam a usar o teclado, decoraram essa sequência e não mudou mais. Então ficou popular essa sequência. A máquina de digitar aqui é uma foto, essa daqui é uma foto exatamente atrás da máquina. Então, na hora que ele digita, a pessoa vai digitar, aperta algum número, essa pecinha vem e pinta o papel. Então, muitas vezes, quando estava digitando muito rápido, essas pecinhas se enroscavam, ficavam presas, sujavam. Então, tentaram distribuir as letras para que isso acontecesse com menos frequência. Bom, o mouse foi o periférico que se juntou, né, ao teclado e nos auxilia hoje na utilização do computador. O primeiro mouse, ele foi criado e ainda nem existia computadores com interface gráfica. Mas já imaginava-se que ia ter que o computador ia evoluir, que ia ter interface gráfica, e aí fizeram o mouse. Era exatamente, o nome mouse vem exatamente do rato, que ele parecia um rato, aí deram esse nome. Até hoje, em Portugal, chamam de rato. Esse é o da Xerox, né? Foi criado anos depois desse que tá aqui, que foi o primeiro realmente mouse. E o que ficou mais famoso foi o da Xerox. O touchpad surgiu muito nos notebooks. A gente quer ter mobilidade no notebook, então não seria interessante estar o tempo todo andando com o mouse. Então surgiu o touchpad exatamente para a necessidade dos dispositivos móveis, né? Dos computadores móveis, dos nossos notebooks. A Apple tem a Apple tem mouse, o touchpad, né, no caso, para computadores de mesa. O scanner é outro periférico de entrada de dados que atualmente não se compra apenas em scanner, né, apenas com essa função, mas que era comum. Quando surgiu, né, as primeiras impressoras,
Era comum digitalizar os trabalhos para editá-los, armazená-los, imprimi-los no computador. Antigamente fazia-se a tese na mão, né, escrito, depois escaneava e imprimia cópias para o orientador, para a banca. Vamos falar um pouco dos periféricos de saída de informação. Nossos principais periféricos são o monitor de saída, né? O monitor, a impressora e as caixinhas de som. Os monitores, eles são muito próximos, né? A tecnologia dos monitores é muito próxima à tecnologia das televisões. Surge a tecnologia das televisões e elas vêm sendo absorvidas para os monitores. Um dos monitores famosos, né, quando surgiu nossos computadores de mesa, foram os monitores CRT, esses monitores que a gente chamava de monitores de tubo. Eles eram extremamente danosos à visão, porque aqui ó, é um canhão de luz e a imagem se formava com essa luz em cada pixelzinho. Era possível também, a qualidade era tão ruim que era possível ver esses pixels na tela. A gente chegava a usar uma tela colada aqui no monitor para reduzir essa luz nos olhos. Então, passar um tempo no computador era muito cansativo, porque realmente a luz doía muito nos olhos. Ver o LCD diminuindo muito esse problema. Ainda temos hoje no computadores notebooks com LCD. O plasma veio resolver um problema de qualidade de imagem do LCD. Veio trazer uma imagem melhor, com mais qualidade. Porém, quando as TVs de plasma surgiram, vieram com alguns defeitos. Quando se tinha uma logo aqui que ficava muito fixa, queimava o plasma. E hoje, a tecnologia mais recente que vem evoluindo são as TV e os monitores de LED. Temos muitos notebooks hoje com a tecnologia de LED, né? Que a qualidade da imagem é muito melhor do que LCD, gasta menos energia, a espessura do monitor, a espessura da televisão é bem menor. Então o LED veio trazer muitos benefícios. Você consegue ter uma TV com alta qualidade, você chega próximo e não consegue ver os pixels, né, aqueles quadradinhos. Então o LED trouxe monitores TV com muita mais qualidade. Temos as impressoras. Temos vários tipos de impressoras, aqui eu vou citar algumas, tá? Impressora de impacto, jato de tinta, impressora laser, impressora térmica, impressora 3D. Essa impressora é a impressora matricial. Não sei se alguém já chegou a ver uma impressora matricial. Tinha que comprar uma caixa com essas folhas pontilhadazinhas e a impressora vinha puxando e imprimindo. Era um custo baixo essa impressão. Tinha um toner, né, um tambor com tinta que ia imprimindo. Logo depois veio a jato de tinta, que existem até hoje. As jatos de tinta são aquelas que a gente compra cartucho para o computador, para a impressora, né, no caso. Cartuchos às vezes coloridos, né, normalmente com as cores primárias. E às vezes só preto, né, às vezes só a tinta preta. As impressoras evoluíram e nós temos hoje as impressoras a laser. Elas têm uma qualidade de impressão melhor. Temos também as lasers coloridas, mas elas são mais caras. Tem uma qualidade boa e elas são mais rápidas do que as impressoras jato de tinta. As impressoras térmicas, elas são mais baratas. Elas são muito utilizadas em farmácias, supermercados. É utilizada para lojas que precisam imprimir muito. Então, elas utilizam a impressora térmica. Sendo que essa impressão, esse papel, ele é muito sensível ao calor. Então, apaga com muita facilidade.
Se você amassar esse papel, quando você for na farmácia, amassou o papel, amassou a notinha, a impressão já sai. E surgiu, né, há pouco tempo a impressora 3D, que aí muitas coisas hoje é possível através das impressoras 3D. Já fizeram até prótese, né, para pessoas com algum problema de locomoção, a partir de impressoras 3D. Já construíram casas mesmo grandes com impressora 3D. Então é um mundo a impressão 3D. Bom, e como exemplo de periféricos que possuem função tanto de entrada e saída, nós já citamos, né, o pendrive. Nós temos a multifuncional, que ela tanto imprime como escaneia. Então, ela é um periférico de entrada e saída. É mais comum, como eu disse, não se compra mais um scanner. Normalmente nós compramos uma multifuncional, que ela tem a função de escanear e também de imprimir. Alguns computadores, tanto de mesa como notebooks, têm a tela touchscreen, que tanto você vê como você consegue interagir com o computador clicando na tela. O celular, a maioria dos celulares hoje são touchscreen. Antigamente, quando surgiu o celular, nós só tínhamos aquela tela e tínhamos um teclado embaixo. Hoje não. Hoje, quando eu quero selecionar algum aplicativo no meu celular, eu vou lá na minha tela e clico e o celular reconhece, essa tela é touchscreen, e ele abre o aplicativo que eu selecionei. Todo dispositivo vai ter uma unidade de processamento, ela vai processar esses dados. Como nós vimos nessa imagem, né? Nossa CPU, é nossa unidade de processamento. O computador nada mais é do que uma calculadora, tá? Então, tudo é que são cálculos. Então, eu tenho sempre meu processador, minha unidade lógica e aritmética. Processador é CPU, vem de Central Processing Unit, unidade central de processamento. Unidade porque é um componente, é uma unidade fundamental de todo o sistema, e é aqui que é realizado todo o processamento do computador. Meu celular também tem uma CPU, meu tablet, tudo vai ter meu processador, minha unidade central de processamento. Isso é um exemplo de um processador de computadores, né? O Intel Core i7. E vamos ter nossas unidades de memória, de armazenamento. Memória é tudo aquilo que eu consigo armazenar dados. Algumas memórias eu só armazeno enquanto o computador estiver ligado, que a gente chama de memórias voláteis. E outras não, são memórias permanentes. Mesmo quando eu desligo meu computador, desligo meu celular, essa memória, essa informação continua salva na minha memória. Bom, eu tenho memórias primárias e memórias secundárias. Dentre as memórias primárias, a gente vai falar um pouco só da memória RAM. E das secundárias, vamos falar do disco rígido, CD, DVD e pendrive. Por quê? Porque eu quero falar do que eu acho mais importante na hora que você for comprar um computador. Comprar um celular, comprar um tablet. É muito importante saber qual é a memória RAM do seu computador. Qual é o processador do seu computador. Qual é a capacidade de armazenamento do seu computador. Então, essas informações são fundamentais. Então, eu tenho a memória RAM, que vem de Random Access Memory. É a memória principal do meu computador. Ela, junto com o processador, ela é extremamente responsável pela velocidade do meu computador. Ela é uma memória volátil. O que é que isso quer dizer? Volátil. Quer dizer que quando eu desligo meu computador, tudo que tem aqui apaga. Então, é uma memória que só serve para dar velocidade para o meu computador. Então, às vezes eu estou com um computador de mesa, ele está lento, eu abro ali meu Word e ele demora muito. Então, às vezes, se eu aumentar minha memória RAM, eu já melhoro muito o funcionamento do meu computador. Então, é algo não tão caro. Às vezes eu estou com um computador que está lento e não vale a pena trocar o processador do meu computador.
Mas a memória RAM eu posso ir lá e botar mais um pente de memória. Eu posso ir lá e trocar a memória do meu computador. Então é algo que eu consigo trocar com mais facilidade, ok? Nós temos algumas tecnologias de memória RAM. As mais comuns são as DDR. Se você for aumentar a memória do seu computador ou do seu notebook, você precisa saber qual é a memória do seu computador e qual é a frequência, a velocidade. Sempre tem que ser a mesma. Você nunca pode comprar uma mais que não adianta, nem a menos que você vai perder em velocidade. E vamos ter as memórias secundárias, que são memórias de armazenamento de informação. Temos os CD, olha, antigamente nós tínhamos os disquetes. Ele não chegava nem, era 3.4, eu acho, megabytes. Salvava pouquíssimas coisas, quebravam com facilidade, né? Faz tempo que a gente não tem mais disquete. Os CDs já estão quase em desuso, né? Imagina o disquete. Hoje em dia o que a gente mais usa é os pendrives, que provavelmente também pode cair em desuso, porque com a computação em nuvem, né? Tudo é provável que tudo nosso vá para a nuvem. Mas, né? Vamos ver. Então, eu sempre vou ter um armazenamento em disco. Pelo menos por enquanto nós temos ainda computadores com armazenamento em disco. Que pode ser um HD ou um SSD. Os computadores de mesa é comum serem HD. E os notebooks são mais comuns ser um SSD. O HD ele é mais barato e mais indicado para computador de mesa. Então você consegue ter um computador de mesa com 2 TB, 3 TB. E o SD ele é muito mais seguro, ele é mais silencioso, ele é digital. Então, o que acontece? O HD ele não é digital, ele é eletrônico. Então, qualquer trepidação, qualquer movimento pode fazer com que ele quebre. Já o SSD não. Como ele é uma memória digital, ele não quebra por causa de movimentos. Aqui está um HD, ó. Um HD é como se fosse vários CDs e tem esse braçozinho mecânico que vai indo e voltando, escrevendo e lendo, né? Esse aqui é um HD, ele está aberto. Então, se eu tiver meu HD funcionando, está lendo e escrevendo, e o meu notebook tem um HD, e eu estou usando ele, e eu botei ele da bolsa, e ele está fazendo o computador está fazendo alguma operação. E ele está aqui lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Então eu vou venho mexendo no meu notebook e o que acontece? Quebra. Ele arranha o disco, ele quebra, porque isso aqui é extremamente sensível. Ele não é feito para estar em movimento. Já o SSD não, toda a memória digital. Então eu só tenho SSD com múltiplos de 2, porque como ele é digital, ele é todo em múltiplo de 2. Então, se eu digo para vocês que meu notebook tem memória de 128 gigabytes, então você já sabe que é um SSD e não um HD. Porque eu sempre vou ter múltiplos de 2. 32, 64, 128 e assim por seguinte. Um HD funcionando. Não sei se já ouviram, às vezes o HD fica fazendo barulhozinho. Quem tem computador de mesa, fica um tec, tec, tec. Ele faz um barulhozinho exatamente porque ele é mecânico. Ele tem esse braçozinho e ele vai lendo e escrevendo em várias seções. Quanto maior, né? Tem vários aqui, né? Vários bracinhos entrando e saindo em vários discos. Então, basicamente é o funcionamento do HD. Essa é a placa-mãe de um computador. Todo computador, notebook, tablet tem alguma placa-mãe, que é a placa principal. Ela interliga tudo que tem no computador, ela faz todas as comunicações entre processador, memória, placa de vídeo, pendrive. Então a placa-mãe, né, ela é
responsável por conectar tudo que tem no meu computador. Tudo é conectado de alguma forma direta ou indireta na placa-mãe do computador. Então, o meu celular tem placa-mãe, meu tablet, tudo tem placa-mãe, ok? Gabinete. Às vezes, de forma errônea, as pessoas chamam o gabinete de CPU. Deixa eu pegar aqui a caneta. Sendo que nós já vimos na aula de hoje que não, CPU é o meu processador. Isso daqui é o meu gabinete, torre, entre outros nomes. Gabinete é essa carcaça que protege minha placa-mãe. Eu consigo, dependendo do computador, colocar um cooler. Aqui é para botar o meu HD, entradas USB, de fone de ouvido, estabilizador. Então, meu gabinete ele organiza para não estar entrando muita poeira. Então, isso é o gabinete. CPU é o processador. Nossa energia, às vezes, ela varia. Então, ela pode queimar o nosso computador. Então, algumas pessoas indicam o uso do estabilizador. Ele recebe a energia, ele estabiliza. Então, se vier uma alta tensão, queima o estabilizador, não o meu computador. O no-break é um tipo de estabilizador, mas ele vem com bateria. Então, se tiver uma falta de energia, eu consigo desligar meu computador, eu consigo salvar o que eu estou mexendo e desligar com segurança. Nós temos também computadores chamados All-in-One, que eu não tenho aquele gabinete, eu não tenho o gabinete, né? O monitor e o monitor separado. Então aqui minha placa-mãe está aqui dentro, meu HD está aqui dentro. Então esse computador é All-in-One. Outro exemplo de computadores All-in-One. Bom, até agora nós vimos os hardwares. A partir de agora nós vamos ver os softwares. Eu não tenho como ter um computador funcionando sem softwares adequados. Porque o software é exatamente a parte lógica, tá? É a parte lógica do meu computador. São os meus programas. Desculpa, pessoal. Opa. São os meus programas. Então, eu preciso dos programas adequados para realizar as tarefas que eu desejo. Como a gente viu, né, o computador tem um hardware e os softwares, né, a parte lógica. De uma forma bem geral, a gente pode classificar os softwares como softwares de sistema e softwares aplicativos. Os softwares de sistema abrange todos os programas relacionados com a coordenação do operacional do computador. Dentre eles, nós teremos o sistema operacional. Desculpa. Nós teremos o sistema operacional. Coordena a interação entre o hardware e o software, principalmente na transferência de informação entre memória e dispositivos de entrada e saída. Então, na hora que eu faço, salve, eu só mando um comando, salvar um documento na pasta. Quem faz tudo isso acontecer são os softwares de sistema. Eles realmente fazem esse armazenamento de informação. Quando eu digo, delete, então isso tudo é o software. Para mim é apenas um comando, mas quem coordena tudo isso é o sistema operacional. Aqui algum exemplo de sistemas, né, operacionais. Temos o Linux, o Windows, eu acho que é aquele Windows 10, né? E o sistema operacional da Apple. Já os softwares aplicativos são aqueles softwares que nós utilizamos no dia a dia, que as empresas utilizam. São softwares que podem ser personalizados ou oferecidos em pacotes. Personalizados é quando, sei lá, eu tenho uma empresa, uma loja de sapato, e eu quero um software para controlar o estoque da minha empresa. Então, eu contrato alguma empresa de software para desenvolver esse software para a minha empresa. Ele vai ser todo personalizado para a minha empresa.
E eu tenho também os oferecidos em pacote, como por exemplo o Word, o Excel, PowerPoint. Nós vamos ter software aplicativo de escritório, administrativo, automação comercial, técnicos científicos, automação industrial, apoio educacional, especiais e científicos de entretenimento, entre outros, tá? Bom, durante nossas aulas nós vamos ver um pouco dos processadores de texto, das planilhas eletrônicas e dos softwares de apresentação. Também temos os softwares de comunicação, né? Que tanta gente gosta, WhatsApp, Skype, Facebook, entre outros. Pessoal, por hoje foi isso. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado.